Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Seguimos aí com as aulas de gravitação, hoje aí finalizando esse tema. Nós vamos trabalhar hoje com a dedução da velocidade orbital, velocidade de escape, né, chamadas velocidades cósmicas, né? Nós já vimos força gravitacional, campo gravitacional, e agora a gente adentra aí essa última parte, falar um pouquinho sobre períodos, satélite e tal. Esse é o nosso tópico da aula. Nós vamos fazer alguns exercícios e para esse exercício nós vamos precisar de alguns dados. Então nós vamos começando aí com alguns dados, né? Vou pegar aqui um roteirinho para a gente começar a aula, tá? Opa, deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, nós temos aqui agora, né? Só para a gente ter uma noção, a massa da Terra, nós vamos aproximar essa massa para 6 vezes 10 a 24, né? Quilogramas. O raio também, vocês começam a perceber que o raio equatorial é diferente do raio polar, né? Então, o raio equatorial é maior que o raio polar. É cerca de, se a gente for pensar aqui, 22, 21 quilômetros de diferença entre a distância medida, né, no Equador aqui e a distância medida no polo. Então, ela é mais achatada nos polos, tá? E alguns outros dados que talvez a gente use, mas com certeza a gente já sabe, né? Por exemplo, período de translação, 365,24 dias, período de rotação, então a Terra tem os movimentos, né? Alguns movimentos da Terra aí apresentados, translação, rotação, tem outros, mas período de rotação 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e assim vai. Observe-se aí alguns dados interessantes, né? Que vocês também já devem ter visto na geografia. Áreas submersas, áreas emersas, né? Aquilo que está fora d'água, que está dentro d'água, né? Então tem mais coisa dentro d'água do que fora. Tá bom? Tranquilinho com isso? Planeta Água, né? Vamos andando então com a nossa aula. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a velocidade orbital. Gente, velocidade orbital está associada à velocidade que por exemplo, aqui uma figurinha do satélite, né? Que vai dar uma volta ao redor do nosso planeta. Então, como é que a gente chega nessa representação da velocidade orbital, né? Tem duas sentenças aqui que fazem isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa representação aqui. Vamos pegar aqui, pegar uma caneta aqui para a gente começar a brincar, tá? Bom, primeira coisa que é importante é a gente saber que essa força, né, essa força de origem gravitacional, é ela que está puxando o objeto para dentro. Então a gente vai chamar de resultante centrípeta, porque entra no movimento circular. Vocês lembram disso? Essa aqui talvez seja, desta aula que a gente está vendo, a parte mais importante. Porque é a partir daí que vai sair um monte de sentenças matemáticas, né? Então, lembrando um pouquinho, né? O que é a nossa força gravitacional? Então, lá, Gzão, que é a constante gravitacional, massa, seria a massa da Terra, a massa do objeto que está orbitando, dividido pela distância ao quadrado. Isso dá resultante centrípeta. Como é que a gente calcula resultante centrípeta? mv² sobre r, né? Tá lá, lembra disso? Então, é a nossa centésia. Massa vezes aceleração. Aceleração centrípeta, a v² sobre r. Observe, então, que a partir dessa nossa brincadeira, a massa do objeto que orbita não interessa. Interessa apenas a massa do objeto ao qual ele está orbitando. Então, a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, Gzão, Emão, pela distância. Que distância? Então, essa distância é o raio da órbita, né? Que é onde está orbitando, que nós vamos usar como R. E do que compõe esse R, né? Vamos até colocar aqui, ó. Do que compõe este R que a gente está vendo na figura, esse aqui, né? Esse carinha aqui, ó. Ele compõe do raio da Terra, mais a altura que o cara tá lá orbitando. Então, esse raio de órbita compõe tudo isso. Eu vou colocar todo o raio de órbita, né? Então, a distância do centro, ó, a distância do centro de 1 até o centro do objeto que está orbitando, né? Tá lá. Então, aqui vai ficar lá o R ao quadrado igual o V² dividido por R, né? O que a gente observa? Que um desses quadrados aqui com R cai fora. Conclusão que a gente tem, a partir daí, então, é que o V sozinho aqui, ó, tá vendo que tem um quadrado aqui, ó, vou extrair a raiz daquilo que ficou lá do outro lado. Vai ser igual a raiz quadrada, tá lá, do Gzão,
que é a constante, a massa do planeta que orbita dividido pela distância r. Lembrando que a distância r é dada pelo raio da Terra mais a altura h, que é exatamente o que a gente tem aqui, né? Nós temos aqui e nós temos a velocidade de órbita também aqui. Tranquilo, gente? Bem facinho, né? Vamos ver se a gente faz uns exemplos para isso aqui. Vamos ver se a gente pega alguns exemplos para fazer. A estação espacial, International Station Space, ela orbita a 400 km da superfície da Terra. Vamos ver qual é a velocidade de órbita que ela tem? Ó, vamos só para a gente ver ali, ó, velocidade de órbita da estação espacial, tá? ISS. Tá? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Só para a gente fazer uma continha básica. Raiz quadrada. O que eu vou usar? Vou usar o Gzão. Quanto que é a constante de gravitação universal? Então, vou repetir a sentença aqui. Gzão, emão, dividido pela distância, que é o raio da Terra, mais a altura h de órbita. Isso aqui vai dar, então, raiz quadrada, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. O G, 6,6 vezes 10 a menos 11. Vocês lembram? Né? Newton, metro quadrado, por quilograma ao quadrado. Então, essa é a nossa constante. Vezes a massa da Terra. Nós vamos aproximar, ó, tá vendo? A massa do planeta está aqui. Então, nós vamos aproximar para 6 vezes 10 a 24. Né? Quilogramas. 24. Aqui é um 4. Né? Tá lá. Vezes 10 é 24. Dividido pela distância. A distância vai ser o raio da Terra. Olha o raio da Terra aqui, ó. Né? Olha o raio da Terra aqui. 6.400 quilômetros. 6.400 quilômetros. Eu vou colocar vezes 10 a terceira para sair metros. Né? Tá lá. Mais quem? Mais os 400 da órbita. Os 400 quilômetros da órbita, que é 400 vezes 10 a terceira também. Né? Quanto vai dar a nossa velocidade da estação espacial? Isso aqui a gente vai usar a calculadora para dar a resposta para vocês. Então vai ficar lá assim, ó. Estou usando a calculadora aqui, né? Então vai ficar lá. Então, 6,6 expoente 11 negativo, vezes 6 expoente 24 igual. Então essa parte de cima. Dividido 6.400 com mais 400, 6.800 expoente 3, né? Que é para dar em metros. Isso aqui igual. E vou extrair a raiz quadrada dessa brincadeira toda. Isso vai dar para a gente uma velocidade de, então lá, 7.631,2 metros por segundo. A gente não tem muita noção em metros por segundo. Vamos fazer isso virar quilômetros por hora. Vocês lembram como é que faz para fazer isso, né? De metros por segundo para transformar em quilômetros por hora, o que a gente faz, né? A gente multiplica por 3,6. Lembra disso? Então, vamos multiplicar por 3,6. Isso aqui vai dar, então, vezes 3,6. Isso vai dar 27.000. Então, isso aqui é equivalente a 27.472,3. 473 quilômetros por hora. Só para a gente ter uma ideia de qual é a velocidade da estação espacial. Né? Tá lá, mais ou menos. Observe uma outra coisa que é interessante. É uma big de uma velocidade. Né? Isso a gente pode fazer a qualquer tempo. Então, a gente está falando da estação espacial, mas a gente poderia fazer para um objeto que estivesse rasante à superfície. Isso aí, de vez em quando, aparece em prova de vestibular. Tranquilo, gente? Mais uma aplicação daquela sentença que a gente acabou de ver. Tá? Bom, o período orbital. O período orbital é outra coisa interessante que a gente obtém a partir da relação entre a força gravitacional e a resultante centrípeta. Então, nós vamos começar lá. Ó. Vamos começar lá. Resultante, quem que é a nossa resultante centrípeta nesse desenho aqui? Né? É a própria força gravitacional. Né? A própria força gravitacional. Então, você tem a força puxando, né? Esta força aqui puxando esse objeto para dentro. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a resultante centrípeta? mv quadrado sobre r. Isso é igual à força gravitacional. Gzão, emão,
eminho pela distância. Quem é a distância? A distância é o raio de órbita, né? Que eu vou colocar como r também ao quadrado. É a distância. Observe de novo que a massa não interfere. Então, o período de qualquer coisa orbitando a Terra não depende da massa da coisa que está orbitando. V quadrado sobre r, então, do movimento circular, uniforme, o que a gente tem de lembrança? Pô, a gente sabe que V é ômega r, não é? Lembra disso? Então, se a gente colocar no lugar do V quadrado ômega r e elevar tudo ao quadrado, ó, nessa sentença, olha só o que vai acontecer. Vai ficar um r é igual a gzão emão pela distância ao quadrado. Então, a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui. Ó. Vamos voltar aqui, vamos indo para cá. Olha só, ômega ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, dividido por r. Isso aqui é igual a constante, a massa do planeta ao qual a gente está pensando em orbitar, pelo raio ao quadrado. Né? A gente já tira esse cara aqui com esse cara aqui, e a gente já obtém o seguinte, ó. O ômega, o que é o ômega? É a velocidade angular. Vocês lembram o que ela era? É a variação de ângulo num certo intervalo de tempo. Isso era a velocidade angular. Mas se a gente fosse pensar num período é o tempo de uma volta. E uma volta ele dá quantos graus? Né? 360, 2π. Então, a maneira da gente calcular a velocidade angular é desse jeito. Então, eu vou substituir ali. Ó. Então, substituindo vai ficar aqui 2π pelo período, tudo isso elevado ao quadrado, que é o ômega, vezes o raio. Só que aqui, ó, eu vou passar esse cara para cá, ó. Vou passar esse cara para cá, ó. O que vai acontecer? R ao quadrado vezes R dá R ao cubo. R ao cubo. Isso é igual ao gzão emão. Né? Tranquilo? Continuamos lá a nossa brincadeira. O que vai acontecer? Eu quero saber qual é o período. Então vai ficar 2π. Isso aqui elevado ao quadrado, tá lá bonitinho, dividido pelo nosso período ao quadrado, vezes o raio ao cubo, isso aqui é igual a gzão emão. Né? Tranquilo, gente? Vou passar o período para lá, ó, e esse gzão emão eu vou passar de volta aqui dividindo. Então vai ficar assim, 2π elevado ao quadrado, dividido por gm, tudo isso multiplicado pelo raio ao cubo, e aqui eu vou ter o período ao quadrado que eu passei lá do outro lado. Então agora, como eu quero saber o período, eu vou extrair a raiz quadrada disso tudo, né? Então vai ficar, período vai ser raiz quadrada de quem? 2π, que a gente está elevado ao quadrado, ele vai sair da raiz, o raio ao cubo, dividido por gzão emão. Então, eu vou ter um período para a gente calcular, igual 2π sai fora da raiz, fica só 2π, raiz quadrada de quem? Do raio de órbita, lembrando que esse raio de órbita, o que é esse raio de órbita, né? Ó, esse raio de órbita, ele é o raio da Terra mais a altura h que ele está orbitando, né? Lembra disso, sempre, né? Importante isso aí. Então, aqui vai ficar o nosso gzão emão. E aí nós temos uma maneira de calcular, né, o período de um satélite, por exemplo. Tranquilo, gente? Aí observa lá o que vai dar. A gente vai ter lá a nossa brincadeira exatamente como a gente tinha previsto. Tranquilo? Né? Então, calculamos, deduzimos. Veja como é importante, né? Como é importante essa relação aqui, ó. Né? Através dela a gente chegou lá na velocidade orbital, através dela nós chegamos no período, então é importante que vocês aprendam. A gente está fazendo essa dedução para mostrar que não é difícil. Se acaso você esqueça alguma sentença, alguma maneira de calcular, você consegue deduzir. Tá? Calculamos a partir daí como é que seria o período da estação espacial. O que significa, né? Como é que seria o tempo que a estação espacial demora para dar uma volta ao redor da Terra. Tá bom? Vamos ver como é que faz? Vamos usar aqui a mesma sentença, né? Então, aqui, vamos usar a mesma sentença para a gente trabalhar. Vou puxar ele aqui, tá bom. Então, o período que seria da estação espacial seria 2π, que é o que está ali, raiz quadrada. Bem, qual é a distância? Se a estação espacial ela está a 400 metros de altura, esse raio, esse R que ele está falando aí, seria o 6.400, que é o tamanho o raio da Terra, mais, né, mais, ai que mais feio, mais os 400 que é da altura, né? Opa,
mais os 400 que é da altura. Então eu teria um R ali de 6.800 quilômetros, né, de distância. Não ficou muito bonito, deixa eu apagar isso aqui. Não. Deixa eu apagar esse troço aqui. Tá lá. Vamos voltar aqui. Então, 6.800 quilômetros, né? Já melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. 6.800 quilômetros, né? Tá bom, gente? Então, é isso que a gente vai mexer aqui. A gente vai pegar, então, o R ao cubo, que é esse cara aqui. Nós vamos pegar esse cara aqui agora, esse menininho aqui, e vamos colocar os 6.800. Então, vai ficar 6.800, tá lá, isso aqui elevado ao cubo. Lembrando, né, que esse 6.800, ele só está em quilômetros, então eu tenho que transformar em metros. Então, vou colocar o transformar em metros, eu também tenho que levar esse cara aqui ao cubo, né? Lembra disso, né? Isso aqui dividido por o Gzão, que é o 6,6 vezes 10 a menos 11, a nossa constante, e a massa da Terra, que a gente vai aproximar para 6 vezes 10 a 24. É isso que a gente vai fazer. Então, o nosso período da estação espacial será, vou fazer essa continha aqui só para vocês terem uma noção, tá? Vou botar de novo a calculadora aqui, né? Ah, professor, mas você está usando a calculadora, tal. Lá na hora do vestibular eu não tenho como usar a calculadora. Pois é, essa é a diferença, né, entre nós, né? Eu já fiz a universidade, já me ralei, tal, fiz um monte de curso, né, pós-graduação, mestrado, essas coisas, doutorado. Então agora você tem que passar por isso que agora eu uso eu uso a calculadora e você vai ter que fazer na mão. Pô, professor, isso é sacanagem. Pois é, o mundo nem sempre é tão justo assim. Então 2, vou colocar lá, vezes o π, tá ali, igual, e aí nós vamos lá para dentro da raiz, né? Olha lá. 6.800, está em quilômetros. Vou multiplicar isso aqui, expoente 3 para transformar em metros. Isso aqui nós vamos elevar ao cubo. Está lá, elevamos ao cubo. Dividido por 6,6. Expoente 11 negativo, é importante. Está lá. E ainda dividido pela massa da Terra, 6 expoente 24. Está lá. Vou extrair a raiz quadrada disso aqui e vou multiplicar por 6,28, que é 2π. Vezes 6,28, que é o 2π. A gente vai encontrar um período da estação espacial de 596 segundos, gente. Esse é o período da estação espacial. Vamos dividir por 3.600 para saber em horas? Isso vai dar um período da estação espacial em torno, né, vou colocar aqui aproximadamente 1,5 horas. O que isso tem de importante para nós, né? Essa é uma sensação. Isso significa, moçada, isso significa que o dia mais a noite na estação espacial, por que isso... Opa, vou pegar aqui. Por que isso aqui é dia e noite? Porque é o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor da Terra, né? Dia e noite, né? Esse dia e noite demora lá 1,5 horas. Então veja, se ele está dando uma volta ao redor da Terra, por vezes ele passa pelo lado do dia, por vezes vai do lado da noite. Vamos tentar fazer a Terra aqui, ó, só para vocês terem uma noção, né? Se aqui está a luz do Sol, ó, se a gente for pensar que esse cara aqui é a luz do Sol, parte desse cara aqui, ó, é dia e aqui é noite. Se a estação internacional, ela tá, vou fazer um plano de órbita aqui, né? Vou fazer se eu consigo fazer aqui. Se a estação espacial ela está orbitando aqui a Terra, quando ela estiver passando nesse lugar aqui, nesse lugar aqui, ó, esse lugar aqui é o dia dela, tá lá. E a hora que ela estiver passando aqui desse lado aqui é a noite, né? Entenderam? O que significa que ele demora 1h30 para dar uma volta. Então, a cada 45 minutos, né, aproximadamente, né, quem está na estação espacial troca dia pela noite. Dia pela noite. Ou seja, quem está na estação espacial tem um dia valendo 45 minutos, depois a noite, mais 45 minutos já é noite, dia, noite, dia, noite. Imagina
como é que seria a sanidade da pessoa que está lá. Então, além de ter um preparo físico absurdo, né, uma inteligência emocional bastante aguçada, tem que ter uma parte cognitiva bastante importante também. Importante isso aqui, tá? Isso é só para a gente ter uma noção. Beleza? Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Existe um negócio que chama de satélite geoestacionário. Eu posso calcular, vocês viram que eu posso calcular o período de qualquer satélite, né? Então tá aqui. Qualquer satélite eu posso fazer isso, fizemos com a estação espacial. Mas tem satélites que são chamados ditos estacionários, que significa que eles ficam sempre na mesma altura e na mesma posição em relação a nós. Então, se eu olhar para cima, eu vou enxergar sempre ele. Então, se eu dou uma volta, ele dá a mesma volta. Isso significa que esses satélites são muito importantes para nós. Por quê? Porque é o lugar onde a gente pode garantir que a onda de rádio, por exemplo, a onda é um sinal de TV, de internet, de onda, qualquer tipo de onda, vai bater nele e vai refletir para o outro lado. Então, como é que eu faço para colocar um satélite geoestacionário, para ser geoestacionário? Tem que lançar ele, mas como é que eu faço para ele ficar geoestacionário? É isso que nós vamos descobrir. Ele tem que atingir uma determinada altura, um raio de órbita. Então eu vou calcular qual deve ser o raio de órbita para que o satélite seja geoestacionário, tá bom? Então vamos continuar lá. Nós vamos pegar essa sentença aqui, né? Vamos pegar essa sentençazinha aqui e nós vamos trabalhar. O período vai ser 24 horas. Como está tudo no sistema internacional, 24 horas vezes 3.600 segundos, né? Então, transformei o período em segundos. Então, 24 horas, 3.600 segundos. 2 vezes π, que a gente pode mexer nele depois, raiz quadrada, desculpe, do raio de órbita dividido pelo Gzão, que a gente sabe 6,6 vezes 10 a menos 11, vezes a massa, que a gente já simplifica para 6 vezes 10 a 24 quilogramas, né? Então agora eu quero deixar o Rzinho aqui sozinho. Então vou passar para lá, vamos lá. 24.000 vezes 3.600, aí eu vou dividir por 2π, passei o 2π para lá dividindo, igual raiz de R ao cubo, e isso aqui, eu vou repetir os mesmos números, depois a gente faz uma conta só, né? 6,6 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, tá bom? Então, agora nós vamos calcular quanto que é esse R, quanto que vai ser esse raio de órbita. Vou usar de novo a calculadora. Então, vamos lá. Vai ser lá. Começando a nossa brincadeira. 24 vezes 3.600, tá lá, 86.400. Dividido por 6,28, que é o 2π. Tá lá. E agora o que eu tenho que fazer? Para eliminar aquela raiz, eu vou levar o quadrado dos dois lados, né? Então aqui vai ficar x quadrado de um lado e do outro lado eu elimino a raiz. Multiplica por 6,6 expoente 11 negativo, importante, vezes ainda a massa da Terra, 6 expoente 24, igual. Agora está um R ao cubo. Então eu vou extrair a raiz cúbica disso, né? Está lá, raiz cúbica disso. A distância R será de 42.000. Então está aqui, 42.163, 42 milhões, 163. Opa, desculpe. 163.287,05. Esse é o número que deu na calculadora. Isso aqui sai em metros. Vamos melhorar um pouquinho isso, porque ficou muito feio esse número. Um R de 42.163 quilômetros. Vou simplificar um pouquinho. Então, essa é a distância do centro da Terra, tá bom? Gente, esse aí é a distância para um satélite estar geoestacionário, ou seja, é longe pra caramba, tá? Vamos simplificar isso aqui, vamos subtrair isso aqui, ó. Vamos tirar o raio da Terra, menos 6.400, 1, 2, 3. Isso vai ser, se a gente for pensar só na altura, tá? Não, a altura que vai ter que estar esse satélite. O que é essa altura? É a distância que a gente viu, o nosso Rzinho, menos o raio da Terra. Essa seria a nossa altura, tá? Então, tirando o raio da Terra ali, eu vou obter 35.763 quilômetros, tá? Essa é a nossa
a nossa distância. Às vezes em vestibular, já vi cair em vestibular assim, ó, qual é a altura do satélite geoestacionário? Então, aproximadamente 36 mil quilômetros da superfície, da nossa superfície. Tá bom, gente? Superfície. Ali, ó. Isso aqui é importante, tá? Para a gente ter uma noção. Pelo menos agora você tem uma noção. Então, não é trivial colocar um satélite geoestacionário. Tranquilo? Belezinha? Tá dando para entender? Ótimo. Bom, pessoal, então, outro conceito que é importante pra caramba é o conceito da energia potencial gravitacional, que ela vai permitir que a gente calcule a velocidade cósmica 2, né? A velocidade de escape, vamos pensar assim. Então, para isso, a gente vai usar um artifício para deduzir essa energia potencial gravitacional, inclusive com o seu sinal que é negativo, importante esse sinal negativo, tá bom? Eu vou usar uma experiência mental aqui, da Terra, esse aqui seria a Terra, mas eu vou desconsiderar o tamanho dela, né? Eu só coloquei ela aqui nesse caso aqui, ela seria um ponto material, né? Vou colocar aqui como um ponto material e não um corpo extenso, né? E não um ponto material e não um corpo extenso. E vou pegar um ponto próximo, um ponto lá no infinito, tá? E a ideia é saber o seguinte: qual é o trabalho do peso? Isso aqui a gente viu lá na mecânica, não sei se vocês lembram, a gente viu lá na mecânica. Esse cara aqui é o trabalho do peso, né? Trabalho do peso. Lá na mecânica, o que a gente aprende? A gente aprende que o trabalho do peso está associado a uma variação de energia potencial gravitacional. E que a própria energia potencial gravitacional, ela é mgh, que é uma coisa que a gente aprende lá na mecânica. Vocês lembram disso? Como a gente já viu que o G, que é o campo gravitacional, é Gzão, é mão, pela distância ao quadrado, né? E essa distância ela vai avaliar se for o raio da Terra, se for o raio da Terra mais altura h, mas uma distância até o ponto onde a gente está concentrando a massa. Vou concentrar a nossa massa da Terra todinha, né, no centro dela. Mas só para a gente fazer conta. Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber qual é o trabalho do peso para pegar um cara que está lá no infinito, né? Pegar um cara que está lá no infinito e trazer esse cara até aqui, né? Trazer esse cara até esse ponto aqui, que está a uma certa distância, uma certa distância d do centro de massa desse sistema. Então. Tranquilo? Que é a Terra. Bom, então, como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Bom, então o trabalho, eu gosto de fazer o trabalho do peso, vai ser assim. Energia potencial gravitacional inicial. Então, como eu comecei lá no infinito, né? Energia potencial gravitacional no infinito, menos a energia potencial gravitacional próximo, né, à superfície da Terra. Tá lá. Bem, então o trabalho do peso será... Gente, qual é a energia potencial gravitacional no infinito? No infinito, quanto vale a ação gravitacional da Terra muito longe? É zero, né? Então a energia potencial gravitacional lá no infinito, ela vale zero. Então o trabalho do peso seria a própria energia potencial gravitacional próximo da Terra, né? Próximo dela. Tranquilo, gente? Então, o trabalho do peso, que é a própria energia potencial gravitacional, então aqui o trabalho do peso, que é a própria energia potencial gravitacional, vai ser menos quem? Gzão, né? Desculpem, esse aqui não é o Gzão, perdão, tá lá. Então vai ficar lá, vou voltar aqui, mgh. Essa é a ideia, né? Então a gente vai partir dessa brincadeira. Então vai ficar a energia potencial gravitacional, que é o trabalho do peso, menos a massa do objeto que a gente está trazendo, o G, que é o nosso Gzão, a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado, e o H seria exatamente a distância que a gente está falando, né? Seria essa distância aqui, do centro da Terra até esse ponto que é o próximo aqui, né? Tá bem? Então aqui vai ficar o nosso D. Então a gente vai obter a nossa expressão da energia potencial. A energia, o trabalho do peso, vou colocar aqui o trabalho do peso, que é a mesma energia potencial gravitacional, no caso ali é próximo ao planeta, né? Vai ficar menos, aí eu vou só mudar, ó, Gzão, a massa da Terra, a massa do planetinha dividido pela distância. Lembrando que aqui, a distância aqui com esse quadrado cai fora, né? Então fica lá a distância D. E assim a gente sabe que a energia potencial gravitacional é menos Gzão, emão, eminho, dividido pela distância D, né? Tá lá, distância D. Essa é a maneira da gente calcular a energia potencial gravitacional. Então esse sinal de menos aqui ele é importantíssimo para nós, tá? A gente percebe que
em relação ao infinito, ela sempre tem uma energia potencial menor. Tranquilo? Negativa, né, no caso. Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Beleza, pessoal? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aquela definição da energia potencial gravitacional e a gente vai calcular a velocidade de escape. Velocidade de escape, o que é essa velocidade de escape, né? Bom, a ideia é o quê? Conforme o desenho está vendo aqui, estão vendo? Tem uma bolinha, né? Tem uma bolinha bem próxima à Terra. Até que eu vou indicar aqui, tem uma bolinha aqui próxima à Terra. Próxima à Terra. Tá lá. E eu vou lançar essa bolinha para cima. Então, o que acontece, né? De uma forma geral, tem a bolinha que está aqui, né? Opa, tem a bolinha que está aqui, ó. Da letra aqui. Se eu lanço essa bolinha para cima, ela cai, ela volta. Eu lanço com mais velocidade, ela sobe e volta. Eu lanço com mais velocidade, ela sobe e volta. Eu lanço com mais velocidade, sobe e volta. Eu lanço com mais velocidade, sobe e volta. Chega um momento que eu lanço uma velocidade tal que ela não volta mais. Esse é esse ponto aqui, ó. Esse é esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, como eu quero calcular a velocidade mínima, né, velocidade mínima, então só me interessa que ela chegue aqui e que ela acabe com a ação da Terra, né? O fim do campo gravitacional da Terra, né? A ação da Terra deixa de existir. Então eu só quero saber para ela chegar aqui e parar. Então a velocidade nesse ponto aqui, ó, eu vou assumir como zero. Outra coisa interessante nesse lugar é como está muito longe, eu posso dizer que esse G ele está ou também tende a zero, está muito pequenininho. Está livre da ação da Terra, né? Está ali, ó, livre da ação da Terra. Né? Então, que conclusões que a gente chega? Né? Eu tenho um ponto onde aqui a energia cinética ela é zero. Tá lá. E aqui, nessa mesma situação, eu tenho uma energia potencial gravitacional que também é nula. Tranquilo? E o que eu tenho aqui embaixo? Nesse ponto próximo eu tenho tanto a energia cinética, que é para o lançamento, mas eu também tenho a energia potencial gravitacional em relação ao centro da Terra. Certo? Então, a partir do conceito de energia mecânica, porque lembra que a energia mecânica é aquela energia que soma as energias cinéticas com as potenciais. Então, a partir da energia mecânica, que tipo de energia mecânica eu tenho lá no infinito? Gente, no infinito eu não tenho nem energia potencial, né? No infinito eu não tenho nem energia potencial, nem cinética. Então, a energia mecânica lá no infinito é zero. E num ponto próximo, né? Nesse ponto aqui, ó, bem próximo, aí eu tenho as duas. Como eu tenho as duas, eu vou ter a energia cinética e eu vou ter também a energia potencial gravitacional. Eu vou ter também a energia potencial gravitacional. Tranquilo, né? Então, a partir dessas duas energias, a mecânica no infinito e a mecânica próxima, eu tenho, através da conservação de energia, vocês lembram da conservação de energia? O que era? Conservação da energia, né? Da energia, né? Tá lá. Num sistema conservativo, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, né? Vocês lembram? Isso aqui aparece para sistemas que a gente considera como conservativos. Não tem atrito, né? Tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Sistema conservativo. Então, a energia mecânica final, que seria lá no infinito, energia mecânica final está lá, zero. Energia mecânica inicial, tenho tanto a cinética como a energia potencial gravitacional. Então a gente vai brincar com isso, ó. Zero energia cinética, mv quadrado sobre 2, mais, né? A lá energia potencial. Lembra que a gente viu e falou que era negativa? Eminho, pela distância ou pelo raio, né? R, né? Vou colocar aqui R. Seria quem? Seria o raio da Terra, né? Nesse caso aqui seria o raio da Terra que eu estou lançando acima na superfície da Terra. Vou passar esse termo para lá, então vai ficar assim, ó. Gzão, ele era negativo, passou subtraindo, passou somando, tá lá, raio da Terra, igual a mv quadrado sobre 2. Né? A massa, de novo, cai fora, ó. Lembrando que a massa do objeto também não influencia, né? Então, não influencia nem o período, nem a velocidade orbital, lembra disso, né? E agora eu quero saber quanto que é a velocidade. A velocidade, então, vai ser lá, passo 2 para lá, 2 Gzão, emão, dividido pelo raio da Terra. E como a velocidade está ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada disso tudo. E eu obtenho a velocidade, o cálculo da velocidade de escape para escapar da Terra. Como eu poderia, dependendo da massa que eu tiver aqui, poderia usar, calcular a velocidade de escape do Sol. Tranquilo com isso? Então, essa velocidade, né, ela é chamada de velocidade cósmica
2, né? Ou velocidade de escape. A velocidade orbital, né, como observação aqui, ó, como observação, a cósmica 1, ela é a velocidade orbital, tá? Aquela que nós calculamos no início da aula, chamada velocidade orbital. Então, essa aqui é a nossa cósmica 1. Existe a cósmica 6. Existe a cósmica 3 também, tá? Como observação também, gente, ó. Velocidade cósmica 3. Que significa? É o escape do Sol. Quando você calcular para o Sol. Escape do Sol, tá? Então, tem lá essas peculiaridades em termos, né? De vez em quando o pessoal toma cuidado, às vezes o pessoal fala sobre velocidade cósmica, fala, o que é isso? Você sabe, cósmica 1 é a velocidade orbital que a gente calculou, inclusive calculando da estação espacial. A cósmica 2 é a velocidade de escape da Terra e a velocidade cósmica 3 escape do Sol, a partir do Sol, né? Cada uma delas de um jeito. Tranquilo? Vamos andar. Vamos calcular a velocidade de escape da Terra, né? Vamos ver o que acontece? Então, velocidade da Terra, tá? Velocidade de escape da Terra. Como é que seria isso? Nós vamos só usar os valores que a gente tem. Então, raiz quadrada, né? O 2 vezes o G, 6,6 vezes 10 a menos 11. Multiplica, massa da Terra, 6 vezes 10 a 24, dividido tudo pelo raio da Terra, né? E qual é o raio da Terra? 6.400 quilômetros. Então, vamos colocar aqui potência de 10, vamos ficar em metros. Quanto vai dar isso? Professor, e agora? Eu tenho que fazer a conta e tal. Não vamos retomar a discussão, né? Tá? Eu vou usar a calculadora aqui, só para a gente ter uma noçãozinha dessa velocidade aqui, né? Isso aqui vai dar. Vou botar aqui calculadora, pá. Isso aqui vai dar. 2 vezes 6,6 expoente 11 negativo, tá lá, vezes 6 expoente 24, que é a massa da Terra, igual, dividido por 6.400. Opa. 6.400 expoente 3, tá lá. E vou extrair raiz quadrada disso aqui. Isso aqui vai dar, gente, só para vocês terem uma ideia, isso aqui vai dar 11.124 metros por segundo. 11.124,3 metros por segundo. Como é que ficaria isso aqui em quilômetros por hora, né? Vezes 3,6 igual 40.000. Então, a velocidade de escape da Terra, 40.000 quilômetros por hora. 40.000. Vamos arredondar, tá? Quilômetros por hora. Tá lá. Então, não é uma coisa assim trivial, né, gente? Então, aí, para chegar nisso aqui, imagina, né? Se vocês quiserem, inclusive, depois quiserem calcular qual é a aceleração, né? Para a gente fazer isso, né? Será que é possível lançar? Por isso que na órbita mesmo, para sair da órbita, o nego não lança assim, né? Porque fica submetido a uma aceleração muito grande. Então, os caras, quando vai lançar foguete, eles lançam assim, né? Eles lançam a órbita dele, vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade, assim vai indo, né? Vai aumentando a velocidade. Tá horrível essa órbita, né? Até ele chegar na órbita, né, do brincadeira. Então, eles lançam girando, né? E não em linha reta. Tranquilo? Bom, então agora só fazer os exercícios da lista. Vou deixar também aí no canal. Não esquece de dar um joinha para nós aí, para animar a gente a continuar fazendo aula. E grande abraço a vocês. Até mais.